Só para ter um exemplo, os cânticos que pessoas cantavam, aliás, o garimpeiro de Minas Gerais, lá no fundo, no fim, tem várias canções. Essas canções, independentemente de ter voz, mas também era acompanhado por batuque. O batuque são as mesmas palavras que se fala, são as mesmas palavras. Certo? É pena que esse trabalho nunca foi feito. O Lama tentou fazer isso, mas fazia uma coisa que ele não sabia que fazia realmente. Ele tentava interpretar a expressão do batuque, vários instrumentos de música, sem saber que os cânticos que pessoas cantavam com a voz eram a mesma voz, mesmas palavras faladas que eram tocadas. Certo? Agora, no massiculo que é religioso, não posso cantar eu, meu amor, te amo, não. Você não pode tocar isso no massiculo. Você pode tocar isso no goma, na outra, pode tocar. Mas pode fazer. Mas no massiculo são invocações, são orações, são quando você está aí a tocar. Eu vou lhe dar um exemplo. Na flora angolana, no Congo, por exemplo, há aquelas flores, quando você avança, basta pisar, ele fecha. Então, se tiver batuque, você toca batuque, ou se tiver o cântico, você canta não é canto, é invocação, você invoca, a flor que estava fechada, ele volta a abrir. Certo? Basta ouvir que não, esse é o código, a própria flor só abre porque ouviu que não, quem está a vir, ele é autorizado, domina o código, ele abre isso. E da mesma forma que as pessoas tocavam também, dominava isso. Como posso dizer, são pessoas, como eles aprenderam isso, eu não sei. A verdade é que não, o som do batuque, até as cantas, as invocações dos ancestrais, e a própria natureza obedece. Há algumas plantas, quando você vê, ele está depois fica assim. Mas para ficar assim, não, algumas árvores, quando você quer entrar, ele não te permite entrar. Mas quando você lança aquela invocação, eles baixam e depois separam, abrem o mesmo caminho. Há uma oração sobre, chama-se que Nzambilemba, há uma oração de Nzambilemba. Quando você passa, ele deixa e depois abre mesmo o caminho para você passar. Ele acha que não, você está permitido para passar. Mas são pessoas que conhecem esse código, tem que pronunciar bem as palavras, se for ao falar, e também tem que tocar bem o batuque, se for a tocar o batuque. Quer dizer, palavras sagradas do massiculo, batuque, com o nome de massiculo, é só para coisas sagradas. Então, quando quer editar leis também, tem que ser mais seguro, porque aquela batuque, quando toca, todo mundo fica a tremer, porque são orientações dos ancestrais que devemos obedecer. Agora, existe outro batuque. Em Ndungu, por exemplo, nas Forças Armadas, por exemplo, nas Forças Armadas, sim, existia nas Forças Armadas. Mesmo o próprio rei, para ser obedecido, ele toca um tipo de batuque. E as autoridades, quando ouviram assim, então, aqui, a rei aqui, ele disse-nos isso, temos que ouvir. Imaginemos que há muita gente aqui, ok, preciso passar a minha mensagem. Mas se eu falar a língua portuguesa, todo mundo vai me ouvir. Então, o que é que eu vou fazer? Vou tocar batuque. Nem todo mundo interpreta o que é que batuque diz. Na guerra, por exemplo, para tomar algumas posições, para atacar, recuar, isso tudo foi na base de sino ou batuque, porque pessoas que estavam lá sabiam interpretar o que é que isso diz. O que eu estou tentando dizer é que existem vários tipos de batuques, e cada batuque é num espaço específico. Existe batuque para a religião geral, existe um espaço para a religião institucional, existe um batuque para a religião familiar, um batuque para a religião institucional, um batuque para a religião na aldeia, um batuque para
para invocar os seus próprios ancestrais. Imagina, por exemplo, eu quero invocar os meus ancestrais, o meu trisavô, o pai do pai do pai do meu pai, ou do meu avô. Como tem, desculpa, como tem o código da ADN no sangue, e há uma canção que desde na época dele cantava para determinadas coisas, e quando eu preciso ir para ele me ouvir, então eu tenho que fazer essa invocação. E tem que ter um batuque, um instrumento para tocar. E não tocar de qualquer maneira, tem que tocar da forma como me foi ensinado. Só assim que a minha oração será, ou seja, a minha invocação será ouvida. E na verdade, é nessa ideia. Existem vários tipos de batuque, que há um batuque cujas palavras não pode ser tocada em outro batuque, e havia não só a diferença entre esses batuques, mas também a diferença entre os seus usuários. São pessoas que são iniciadas. Não é que qualquer pessoa toca batuque também os espíritos ouçam, não. Tem que ser iniciada naquilo. É todo um processo. Não é uma pessoa que não foi iniciada naquilo, toca aquele batuque, também a palavra deve ser ouvida. Nunca funcionou assim. É todo um processo. Tem que ser um especialista na matéria, que foi iniciado, que passou por todo um processo de cerimônias, uma conjunto, uma cadeia de cerimônias. Só assim que ele estará ao alcance de tocar batuque e que o código seja bem interpretado. Agora, quando você fala o exemplo do Brasil, claro, o processo de escravatura, o tráfico de escravizados, levou pessoas, e pessoas quando foram lá, foram com suas identidades, foram com suas culturas, e eles reproduziram, claro, readaptaram-se no espaço onde encontraram, tentaram reidentificar algumas plantas, e identificaram outras plantas e recriaram. Não podemos pensar que não, o Brasil é cópia autêntica da África, não. Pode ser 80% ou 60%, não sei quanto, mas há uma grande parte disso que surgiu no espaço brasileiro. Porque o espaço, na cultura bantu, o espaço é preciso apropriar-se do espaço das terras. Existem várias cerimônias para apropriar-se das terras. Primeiro, os ancestrais têm que ser enterrados durante várias tribos têm que enterrar e têm que identificar os sítios sagrados para enterrar, têm que identificar sítios sagrados para beber das águas da fonte, tem que realizar tudo isso para depois realizar o espaço da apropriação da terra. Significa dizer, pessoas que vão viver naquela terra se identificam com os espíritos que estão naquela terra. É um processo mesmo que se faz. E nem sempre é idêntico daquilo que veio da África, não. Aquilo foi reinventado, foi recriado, embora o mesmo código permaneça, há muita mistura também, o que é bom, mas é uma recriação. Certo? O que é realmente africano, o que é daqui do Reino do Congo, é que o batuque é um código. É que quem toca batuque foi iniciado para tocar aquele batuque. E quando uma linguagem é uma língua não verbal, é uma língua de som, de batuque, dos ancestrais, conforme o povo diz. Depende de cada religião, ou seja, o espaço da religião pode ser um espaço institucional, pode ser um espaço familiar, pode ser um espaço da aldeia e pode ser um espaço do município, e isso depende, vai chegar até a nível institucional que é superior. Pronto, há essa diferença, não pode ser diferente. Mas o que é interessante não é só tocar batuque à toa, tocar só para tocar, tem que saber o que realmente estás a tocar. Tem que identificar o som, que eu disse 8 sons, tem que identificar isso, como isso funciona. Isso é fundamental, é mesmo muito importante. Só assim que haverá coerência entre o que o espírito estiver a falar a partir desse exercício de tocar e a realidade correspondente que reflete o som do batuque. Pô, muito bom. Quando a gente fala dessa espiritualidade, dessa ancestralidade, a gente vai longe.
e dá vontade de a gente ficar aqui horas e horas falando. Patrício, recentemente, não sei, acho que faz pouco tempo que você esteve no Brasil e esteve na casa de um dos nossos irmãos, Tata Kewala, e basicamente, né, a reprodução que ele faz do candomblé é basicamente o que quase todos nós fazemos, né? Qual foi a percepção que o senhor teve ao se deparar com talvez alguma coisa que ele tenha feito, algum ritual, algum cântico, um batuque, alguma coisa? Qual foi a percepção assim que o senhor teve? Não, em relação a essa questão, há 4 notas. A primeira nota é, fiquei feliz de saber, perceber que a reprodução do cenário da religião da aldeia, eu encontrei essa reprodução. Não na sua totalidade, mas no seu essencial. Isso aqui é muito bom. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o discurso, a construção do discurso, que ele faz referência à sua sacralidade. Lembra que eu disse no início que o espaço sagrado depende que são das águas, da terra. Eu falei disso. O que é que eu notei na construção do discurso dele? A construção do discurso dele tem a ver com aquilo que existia aqui no século XVIII, que chamávamos de quimpasse. O que era interessante. O terceiro é o próprio nome. Timbe, ele chama de Timbe, Kiwala, ou Kiwala, conforme se diz. Mas é que é Kiwala. É que no quimpasse havia um espaço onde o fogo ficava aceso. E quem cuidava disso levava realmente esse nome. E o último é porque ele reconhece que a sua ancestralidade baseia-se no que senti, que se identifica com uma religião da aldeia, ou da aldeia, não, de várias aldeias. Uma religião que tem a ver com preservar a harmonia entre pessoas, distribuir a fertilidade no sentido figurado, a fertilidade em todo o trabalho, naquilo que as pessoas fazem, na alegria, nos casais, repartir isso, o que é muito interessante. Eu realmente, quando lá estive, ouvi o batuque a tocar. O batuque, claro, com um som que eu tinha dificuldade para perceber na sua totalidade. Mas eu lembro-me que, depois de eu identificar esse espaço que é o espaço sagrado ligado a Kissinchi, isso obrigava-me também a invocar a minha personalidade de origem, que é Ntumbamvemba. Ciclo de Anene, Yakumu Kiri, Anzambiampu. E tem uma invocação quando você está naquele espaço, é preciso se identificar. Agora, isso são fragmentos que eu realmente encontrei. O que realmente é importante é estabelecer ligação entre o que está no Brasil e o que tem sobrado aqui em África. O seu livro que saiu recente também, acho que foi Quimpavita, né? Se eu quiser falar um pouco sobre, para a gente aí também. Sim, esse livro é muito bom, Quimpavita. Esse livro é muito bom. Eu fico suspeito, né? Eu ser autor a dizer que esse livro é muito bom. Mas por duas razões muito simples. Por um lado, a história de Quimpavita ainda não é bem conhecida. Foi sempre conhecida a versão dos católicos que escreveram, e também uma parte dos católicos escreveram.
eu trago uma outra parte e a própria tradição. Não significa dizer que a minha contribuição fecha a pesquisa, não. Nem de perto. Então, o meu livro sobre Chimbavita, Dona Beatriz Chimbavita, lançado no Brasil, é um livro que os brasileiros deveriam aproveitar para consultar, acho que o primeiro capítulo, o segundo capítulo, que explica a religião, o que é, de forma breve, limitei-me mesmo, de forma breve, tento explicar o que é a religião. Quer do ponto de vista... Primeiro, eu faço uma comparação da religião da forma como os ocidentais observam. Cicero fala de religere e religare. Significa dizer a religião tem uma função de reunir pessoas diferentes, depende de gerir pessoas. Tá bom. Mas na visão, essa visão de Cicero não é completa. Se nós recuamos no indo-europeu, hoje em dia fica complicado falar das línguas indo-europeias, encontramos raízes, uma raiz que é Deus. E esse Deus nós encontramos no Antigo Egito. E se nós começamos a reavaliar o conteúdo, o sentido, a semântica de Deus, íamos perceber que não é uma fonte da religião. Aliás, nós falamos da teologia. Aquele teo, vai mudar do teo antigo do grego. Então, eu pego três origens da religião. Eu tento explicar isso nos Bakongo, mas ele tinha 5 origens da religião. Entenda, quando fala da religião, ele tem 3 conceitos totalmente diferentes, mas que são convergentes. O que é interessante? E 2 desses conceitos têm a ver com o candomblé, com uma parte de Umbanda. Que seria interessante que o brasileiro lesse aquilo para melhor perceber esse ponto. Esse é um. O outro ponto que pode ser útil é porque desde que Chimbavita foi vencido, que muitos antonianos foi vendido para o Ocidente, muitos foram para os Estados Unidos e os Estados Unidos, Cuba, Brasil, Equador, mesmo a Argentina hoje em dia já não tem como provar isso, porque houve um período que tudo que era oriundo da África foi dizimado. Mas o que é interessante é que, aliás, o tango, que o argentino se orgulha tanto, o tango é da Angola, ele veio da Angola. O que significa dizer, se a música conseguiu permanecer e que até foi institucionalizado hoje como um patrimônio cultural, é porque realmente havia mais coisas, porque tango é uma dança religiosa. Bom, isso guardo isso numa outra altura, quando publicar meu livro. Era para dizer que não, aquele livro realmente traz muitas informações, embora breve, para os próprios brasileiros começar a perceber não só a questão da religiosidade ou da ancestralidade, mas começar a perceber essa forma de afirmação social, que é interessante. Teve muita base na pesquisa, até que a gente também tem aqui uma base muito grande de Laman, Cavazzi. Em algum momento a gente vê que são todos, né, estrangeiros, claro, né? Mas essas pesquisas deles foram importantes para dentro dessa cultura que a gente tenta resgatar, ou alguma coisa foi, outra coisa não foi? Como que a gente pode classificar isso daí? Sim, uma pergunta muito colocada, muito bem colocada. Eu vou começar por Jean Cuvelier. Jean Cuvelier utilizou cerca de mais de 700 Congo, que eram professores catequistas. Utilizou eles para eles próprios escreverem sobre a cultura dele. Jean Cuvelier fez isso
De maneira que o que ele escreveu não é dele. Ele talvez tenha uma autoria disso, ele só poderá ter menos de 10% daquilo que ele escreveu. Não é dele. O Carle M. Lama escreveu Dicionário Lama e também traduziu a Bíblia em Kikongo. Apesar dele ter tido conhecimento da língua Kikongo, da cultura Kikongo, não mudou a metodologia. Utilizou mais de 500 pessoas com quem trabalharam para escrever o que ele escreveu. Joseph Van Wing. Joseph Van Wing foi um padre no início do século XX. E ele foi mais inteligente ainda. Além de utilizar pouca gente que dominava as coisas, mas ele tinha preferência naquelas pessoas que eram realmente enganganquice, engangangombo. Essa foi ele deu mais importância disso, para que os próprios Bacom descrevem a sua religião, descrevem a sua religião. Ele chama isso tudo Bacom. Ele falou como a magia fazia. Um desses três evitaram, pegaram. O Van Wing, às vezes, ele tenta interpretar, às vezes denigrir, mas tenta interpretar. Mas o Lama limitou-se mesmo a deixar eles próprios escrever. E de maneira que, quando ele traduz a Bíblia dele, no início havia uma luz. Ele traduz essa luz de uma luz primitiva. E quando Deus diz haja luz, também traduz uma outra que, como significa dizer, um estrangeiro poderia traduzir isso. Ele próprio, aliás, admite que não foi necessário ouvir os gangas, eles próprios dizer o que eles fazem e como eles fazem. Ele mesmo, Lama, como o senhor disse, da interpretação Bakongo, né? Sim. Ele mesmo introduziu ali só tendo aquela percepção da convivência. Na verdade, isso até é para todos os bancos. Os bancos não contam a verdade, não contam o segredo deles, não contam. Sobretudo quando é uma pessoa estranha, não conta. Entre nós, por exemplo, quando estivemos a falar, eu posso falar até com meus filhos, e quando alguém da minha linhagem aparecer, porque eu não faço parte da linhagem dos meus filhos, os meus filhos fazem parte da linhagem da mãe dele, a coisa é que eu não vou falar à frente dos meus filhos, tenho que falar só com pessoas que têm a mesma linhagem, percebe? E para fazer parte da religiosidade do Congo, é preciso pertencer às famílias, às sociedades secretas. O Kimpashi, por exemplo, tem que pertencer. Lemba tem que pertencer. E cada espaço sociedade secreta não é difícil ser invadido. Esses espaços é difícil ser invadido. Agora, o que é que esses padres fizeram? Aqueles que poderiam se converteram e eles se contavam o que eles faziam antes, por um lado. E, por outro lado, eles ofereceram possibilidade dos próprios escrever. Se você ir, por exemplo, atualmente, se você ir à Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, você vai encontrar uma casa cheia de papel. Que escreveram isso são os próprios Congos. Escreveram em Kikongo. Alguém tem que ser alguém que fala Kikongo, quanto melhor interpretar. Eu tenho aí, acho que mais de 4.000 páginas, folhas, que são algumas coisas que eles falavam, escreveram. E está bem, você não quer nos ensinar o que é a vossa religião, está bem. Vem, então, eu vou te dar formação, para você saber ler e escrever. E depois de saber ler e escrever, vou te dar emprego, para depois você começar a sobreviver. E depois, você começar a escrever as suas práticas. Porque se você morrer, vai morrer com suas práticas. Pelo menos deixa para pessoas
começar a, a ter contato, a saber o que você fazia e, caso necessário, no futuro, você continua a explorar o seu conhecimento. E é assim que funcionava. Agora, não é porque eles não escreveram, não. Era apenas interpretar, não. Redigiram o que é que os outros escreveram, os próprios cômodos escreveram. Claro, há sítios que eles tentaram interpretar a forma deles, introduziram, mas não ultrapassa 10%. Eu li de Congo 1, 2, 3, até quando tinha perdido isso, quem me fez ler até a outra versão foi Tata Jamba, e me forneceu as novas versões, e desde já agradeço. São várias informações que os próprios Congos escreveram de várias formas, não só de várias formas. Há muitos textos, por exemplo, muitas orações que o Bastide repetiu, são invocações. São invocações. Há um livro dele que fala sobre a religião negra, não sei o que, no Brasil, ou na Bahia, ou qualquer coisa assim. São invocações. Essas invocações têm resultado no espaço, a decoração do próprio espaço. Eu, quando vejo isso, sim, são invocações que são feitas para isso, para aquilo, para eu sei, conheço. O que é isso? O que é por isso eu disse essa necessidade de relação entre Angola, Congo, Gabão e a América, no seu geral, quer América do Norte, quer Latina. Há muitas informações, por exemplo, em Cuba. Cuba tem muitas informações que aqui já não existe. É que, felizmente, nos anos 1800, foi escritos. Cuba tem mais também o Quimpasse, né? Quimpasse. Sim, Quimpasse, toda a América tem Quimpasse. Mas ali em Cuba é muito forte, né? Tem uma decodificação um pouco mais forte, porque eu acho que eu já vi algumas matérias que tem parecendo que são hierógrafos, algumas coisas, muita coisa sobre isso no Quimpasse, ao qual aqui a gente já não viu muito sobre isso, sobre esses hierógrafos, essas coisas, aqui não teve muito essa... Não, mas existe. Há mesmo tese de doutoramento que foram defendidas lá no Brasil. O velho Fouquial Yabunseki, ele escreveu uma tese que foi publicada, desculpa, e conseguiu ter respaldos de vários acadêmicos brasileiros para tentar interpretar as linhas e ideogramas, não sei, e tentar interpretar isso. Conforme eu lhe dizia, é difícil explicar isso numa entrevista. Além do batuque, existem também escritas sagradas, digamos assim. A escrita é sagrada, por natureza. E o ritual, para fazer ritual, é preciso que haja esses ideogramas. Para cada oração tem um ideograma diferente. Para cada etapa da cerimônia também tem diferente. E às vezes é preciso ler também. Várias culturas também levam aqueles motivos geométricos. Esses motivos geométricos não são simples motivos só por escrever ou estético, não. Tem sentido, tem uma trama semântica, tem um significado. São vários passos, percebe? Agora, no Brasil, em Cuba, sim, começou a ser reinterpretado, ou seja, reutilizados nos rituais funerários, fúnebres, nos espaços como cemitérios, era preciso redesenhar, para explicar, esse foi isso, esse tinha espírito disso, daquilo. A partir disso, acho que é o Bárbaro
Martinez, que fez essa pesquisa profunda, acho eu, acho que sim, começou a resgatar isso, começou a perceber que não eram feiticeiros, digamos assim, bruxos. Esses camaradas acreditavam realmente no Espírito de Deus e não olhavam o Espírito de Deus isolado das pessoas. E que existia vários pontos, invocação é uma ponte, mas a invocação tem que ser feita por especialista na matéria, não pode ser feita por qualquer um. Havia pessoas iniciadas, não sei quando, e para conservar as suas falas, para conservar as suas liturgias. Então, utilizaram também escritas, e essas aqui são linhas, e cada linha significa isso, significa aquilo. E se você vir em Angola, você vai encontrar que não, até hoje, essas escritas têm significados. E remonta até o tempo da primeira ocupação dos Bantu aqui em África Central Ocidental. Estou a falar de 4.000, 3.000 antes de Cristo. Não, 2.000, 3.000 antes de Cristo. 2.000 antes de Cristo. O que significa dizer tem um significado muito antigo e significativo. E Bárbaros Martinez fez um trabalho disso. Cabeira também fez, mas eu gosto muito do Bárbaro Martinez, porque é um trabalho de campo. Ele veio aqui em Angola, ver o que é, tentar saber, né? Ver, é difícil também. E ele fez essa comparação. Cuba, sim, tem isso, e reutilizou isso na arte, conservou isso na arte. E por isso ficou. Existem vários passos para conservar a ancestralidade. E a arte é uma delas. A arte é uma delas. Até porque a arte e a religião fazem parte da cultura. Hoje em dia se faz muito forte essa questão aí, ou é questão cultural mesmo assim? Os africanos nunca deixaram de acreditar nas forças que existem entre si, não só na sua maneira de se comportar. Nas aldeias, por exemplo, quando pessoas têm problema, não vão ao tribunal para apresentar queixa, não. Ir ao tribunal para o escolarizado mais avançado no sentido que não os outros que foram à escola não são avançados, não. As pessoas que acham que não, o tribunal resolve tudo, eles que vão. Agora, mesmo escolarizado com doutoramento, que sabe que não, o tribunal não resolve todas as questões que eles vão a pessoas, aos detentores do poder local, que dominam o espírito. O espírito da natureza existe. Ninguém agrava. Se na ciência podemos dizer que não, a planta, semente, sai, planta, por água, não sei quanto. Há pessoas habilidosas que aprendem esse fenômeno, aprendem isso, interpretar isso de uma outra forma. Domina as forças, eles domiciliam as forças da natureza neles. Um dos objetos que fazem parte do seu cenário dentro do seu espaço sagrado. E daí, quando há falta de chuva, eles invocam. Invoca significa que eles dominam o que fazer, o que cai faz cair chuva. Também dominam o que não deixa de fazer cair chuva. Eles dominam isso. Essas pessoas existem, não são vistas a sociedade toda, não, mas são consultados. Essas são consultadas, essas pessoas. Existem, foge, por exemplo, a agressão social da influência cristã ou muçulmana, ou não sei quanto, mas a pessoa sabe que não, essa gente domina esse espírito, domina o espírito da natureza. Há até pessoas, quando precisa ter sucesso nisso, aquilo, há aquelas que frequentam. Dizem, não, preciso isso, preciso aquilo para adquirir isso, adquirir aquilo. E como o povo tem fugido por causa de vergonha, disso, daquilo, e eles agora vão vender nos mercados. Eles vendem, querem 15 para sorte disso, querem 15 para isso, querem não sei o que, eles vendem na praça. Você compra, ele te explica, faça isso, aquilo. Só que o que acontece? O espírito negativo das pessoas
faz com que agora as pessoas podem ir comprar feitiçaria, não sei o que, uma bandeira, não sei quando, e lançar contra pessoas para criar desgraça nas pessoas. Mas essas pessoas existem. Existem. Como ninguém lhes frequenta mais, então eles fazem o benefício dele, eles vão vender, dando a pessoas para vender nos mercados. E estão muito aí nos mercados. Eu visitei o Douala, encontrei. Visitei o Yaoundé, Camarões, encontrei. Libreville, encontrei. Congo, Brazzaville, encontrei. No Congo, Kinshasa, há muito. Até aqui em Luanda também já tem muito. Na Nigéria existe, pessoas querem comprar, por exemplo, sorte de ter marido ou de ter... Vão comprar mesmo, compram. E essa questão que o senhor fala é a questão do inquice em si. Não, o problema quando eu falo de inquice, se fala como religião. Agora defender nas praças, não sei quanto, é como secularização de inquice. Hoje, agora já foi vulgarizado, pronto, tirou o sagrado, passou a ser uma coisa comercial, passou a ser uma coisa banalizada. Em que sentido? Não é para brincar. Não é para brincar. Patrício, muito bom. Desculpa tomar o seu tempo aí, viu? Muito é isso. Bom, mesmo. Eu ficaria aqui. A gente aqui, eu vou te falar que a gente aqui estamos ainda numa pesquisa muito grande. Esse é um começo de um trabalho. E mais para frente, espero que, se o senhor tiver mais tempo e puder colaborar, vamos entrar ao vivo com outras pessoas também para estar fazendo uma interação bacana. Né? Mas desde já eu agradeço, foi muito bom estar aqui com você. O senhor está disponibilizando esse tempo para estar transmitindo essas informações valiosíssimas para a gente aqui no Brasil. Tem alguma consideração aí final que o senhor queira falar? Pode. E aí damos por encerrado aqui por hoje. Tá bem. Eu agradeço a vossa preocupação em resgatar essa extraordinário. São fragmentos que vamos estudando, juntando, para perceber o que é ancestralidade, o que é muito bom. Força, pronto, como se diz aqui em Angola, estamos juntos. Estamos juntos. Muito obrigado mesmo. Espero que a gente possa aumentar ainda mais esse vínculo, né, de amizade, de trabalho, assim, né, essa questão cultural também. E eu fico muito agradecido. Eu agradeço. Meu irmão, obrigado mesmo, obrigado. Que Zambi lhe abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, Tony. Tony.